compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Você trabalha, estuda, cuida da casa, dos filhos, do marido e da esposa. A vida vai passando e só se cumprem tarefas diariamente, seguindo a cartilha da humanidade. Enquanto isso, pessoas sofrem caladas. Talvez você até seja uma delas. Sentimentos guardados, pesando, angustiando e te ferindo aos poucos todos os dias. E quem poderá lhe dar um ouvido amigo? A quem recorrer? Quem poderia escutar sem julgamentos, sem aconselhamentos, sem infantilizar o próximo, esgotando toda a sua capacidade de agir e decidir sobre a própria vida? Como retomar as rédeas da sua vida, encontrar na sua essência motivos para voltar a sorrir? Não há ninguém que possa lhe ouvir. Opa, na verdade não havia, ou talvez você não tenha conhecimento. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma ONG de apoio emocional que trabalha para prevenir o suicídio no Brasil desde 1962. São mais de 2.000 voluntários prontos para lhe ouvir e conversar. É possível entrar em contato pela internet, por telefone, e-mail e até pessoalmente. Em tempos de amargura, de egoísmo, onde talvez muitos corram com suas vidas para canto algum, há voluntários disponíveis para conversar. Mais que isso, há tempo para evitar que a vida de alguém acabe. Há tempo para olhar para o próximo e tentar treinar em nós a capacidade de escutar, de nos ouvir, sem julgamentos, sem cobranças, apenas ter esse tal de tempo, e quem sabe ele se multiplique em tempo para recomeçar, para amar, para sorrir, para prestar atenção aos mínimos detalhes à sua volta, para valorizar esse bem tão precioso que é a vida. Segundo dados do CVV, 32 pessoas morrem por dia no Brasil em decorrência de suicídios. E de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados. Além disso, os meios de comunicação parecem não caminhar proativamente no sentido da prevenção, já que o tema é abordado apenas em situações de modo a ser transformado em espetáculo. Vale refletir sobre como quebrar tabus, acabar com esse silêncio e conversar sobre o tema com familiares e amigos. Doe seu tempo a você, aos seus sentimentos. Faça a experiência de falar e refletir sobre si. Doe seu tempo ao próximo que precisa, divulgando o trabalho do CVV. Muitas vidas podem ser salvas, inclusive a sua. Quem sabe você também não contribui até mesmo como voluntário. Seja bem-vindo à TV Com Sorocaba. Estamos iniciando mais um programa Compartilhe com o CVV. Em 2016, a TV Com ofereceu um espaço em sua programação para que o CVV veiculasse semanalmente um programa falando do CVV, falando dos sentimentos. Numa coincidência muito feliz, então, o nosso primeiro programa foi ao ar em setembro, simultaneamente a campanha Setembro Amarelo, que tem por finalidade falar sobre a prevenção ao suicídio. Desde então, semanalmente temos trazido convidados que nos permitam refletir sobre esse tema e sobre apoio emocional. Nosso objetivo é levar a você, telespectador, a importância de ouvir com compreensão e com respeito, e também por que falar é a melhor solução. Hoje
Estamos iniciando a nossa programação de 2018. É um momento emblemático para o Compartilhe com o CVV. Além da honra e da satisfação de toda a equipe do programa, ele é um brinde e uma escolha muito especial para você, telespectador, que nos prestigia toda semana com a sua audiência. Vamos falar hoje sobre o CVV e a sua expansão. E também sobre esse texto que abriu o programa, que participou de um concurso solidário. Estão conosco no programa de hoje Robert Paris. Ele é voluntário do CVV há 25 anos e presidente do CVV no Brasil. Seja bem-vindo, Robert. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Também está conosco Nathalie de Oliveira Alencar. Ela é vencedora do 4º concurso da Fundação Universitária Ibero-Americana. Ela é estudante do mestrado em comunicação e escreveu o emocionante texto que abriu esse programa. Bem-vindo, Nathalie. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e dividir a bancada com o Robert. Muito obrigada pelo convite. Robert, o filme nos falou da prevenção do suicídio. Muita gente pensa que o CVV é só prevenção ao suicídio. É isso mesmo? O que é o CVV? Bom, Húngaro, a missão do CVV é valorizar a vida. Porém, o suicídio é um processo que ocorre dentro da gente, né? Começa com não se sentir bem, começa com não sei lidar com o fato, não sei lidar com algo na minha vida, se sentindo só, né? E isto, muitas vezes, se represado, leva a que a gente se sinta que a vida nossa não tem valor. Então, o CVV o que faz? O que é valorizar a vida, né? É tentar devolver às pessoas que assim se sentem o sentido de viver, a luz no fim do túnel, a crença de que amanhã pode ser um melhor dia, né? E isso como se faz? Se faz dando a oportunidade de conversar abertamente pelo que está passando na vida dela, qualquer coisa que se põe para fora naquela hora que possa causar algum alívio. E com o alívio, a gente diz que desarma a bomba, né? Quando você se sente mais aliviado, você consegue pensar minimamente qual o melhor caminho para você. E aí sim que está o sentido da prevenção do suicídio. Quer dizer, fazer com que as pessoas não fiquem cada vez pior, girando num ciclo perverso, né? E sim achar o seu eixo e conseguir olhar a vida, não com alegria, com felicidade, mas com força, né? Para que ela possa viver cada vez mais intensamente e no momento dela, né? E para o mal-estar não evolua. Então, a pessoa que está se sentindo mal, que sente que precisa falar com alguma coisa que as pessoas que o rodeiam não, naquele momento não são adequadas, ou ela não se sente bem, né? Pode conversar conosco. Estar pensando em suicídio ou não, pode estar longínquo na cabeça das pessoas, né? E é isso que nós fazemos. Nathalie, você escreveu um texto falando sobre o CVV e que vem ao encontro do que o Robert acaba de dizer. Como você ficou sabendo desse concurso e o que motivou você a participar do concurso? Como eu faço mestrado, né, ao acessar os materiais, eu vi lá que tinha um banner, e aí cliquei, fui ler o edital tal, e decidi participar. Foi uma grata surpresa, porque quando eu vi que tinha a possibilidade de ajudar uma ONG, imediatamente eu pensei no CVV. Eu sou uma grande admiradora do trabalho e da filosofia do CVV, então somou duas coisas que para mim eram muito bacanas, que é escrever, porque eu sou jornalista também, e ajudar uma ONG que tem um trabalho tão bonito, tão bacana, que é o CVV. Então podemos dizer que você já conhecia o CVV
E daí veio a motivação de falar sobre o CVV, o apoio emocional que o CVV oferece e, consequentemente, a prevenção ao suicídio. Isso mesmo. Se me permite, eu até separei alguns dados, porque a questão do suicídio é uma questão de saúde pública. Então, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano, sendo a segunda maior causa de morte entre os jovens. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. E 11 mil mortes ocorrem por ano. E para cada morte, estima-se que são 27 tentativas. Então, são números muito expressivos e que vale a pena a gente refletir e discutir o assunto, quebrar mesmo o tabu. É um assunto muito delicado, mas que com leveza a gente pode trazer e debater em casa, com os familiares, entre amigos. Robert, por que desabafar? Qualquer pessoa pode ouvir um desabafo? Bom, vamos primeiro para a segunda, né? Qualquer pessoa pode sim ouvir um desabafo, desde que ela esteja em condições, se sentindo bem consigo mesmo. Eu diria, desde que ela não esteja precisando desabafar. Né? Então, eu costumo dizer que estar de um lado do telefone ou do outro é uma questão das conjunturas da sua vida. Né? Bom, o que é o desabafo? O que é a nossa vida? Né? A gente costuma no CVV usar a panela de pressão como alegoria. Né? O fogo embaixo são as pressões externas, o que acontece na nossa vida, o dia a dia, as dificuldades, as perdas, e isso acontece todo dia. Né? Nós levantamos hoje de manhã, talvez a gente não se dê conta, mas algumas perdas nós passamos por elas. Né? Mas eu estava armado, eu tinha condições emocionais de superá-las. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Né? Então o fogo vai chegando. E dentro, né, aquela água, aqueles alimentos, é a nossa pressão interna. Né? Muitas vezes, né, nós temos que lidar com coisas que nós não conseguimos nem enxergar direito o que está acontecendo. É o não se sentir bem. Né? Não se sentir bem emocionalmente. Né? Quando a gente está com dor no joelho, a gente vai no ortopedista e ele dá um jeito, né? E eu falo, meu ortopedista fez isso. Quando que eu estou não me sentindo bem, eu nem sempre, com a mesma naturalidade, eu enfrento isso. Eu chego para o húngaro e falo, não estou me sentindo bem, mas o que você tem, não sei bem, alguma coisa que está dentro de mim. Né? Eu não vou com a mesma naturalidade a um psicólogo ou um psiquiatra. Né? Então o que é isto? Né? Aquelas pressões internas que podem ir crescendo. Mas felizmente, né, toda panela de pressão tem, a maioria tem, né, tem uma válvula, e que a gente tem que mantê-la em ordem. Né? Então essa válvula dá o escape quando aquilo lá está transbordante. Esse é o desabafar. Nós temos a oportunidade, tendo a oportunidade de desabafar, nós damos vazão a essa pressão interna, desarma a bomba. Eu me sinto em condições de ver a minha vida com maior clareza. Quando que eu tenho pressão interna, tudo fica escuro. Né? A gente fala do óculos cor-de-rosa, mas tem o óculos escuro também, aquele que eu não vejo as coisas claramente. A gente se diz defensivo. Né? Então, com sentimentos defensivos, o medo, né? A ansiedade. Né? Então, o desabafo me dá a oportunidade de ver com mais clareza o que realmente está acontecendo na minha vida e, com esse alívio, achar o meu melhor caminho. Essa é a importância do desabafo. E a importância de termos a oportunidade de desabafar é alguém que nos acolha nesse momento em que eu tenho necessidade. A gente ouve dizer, não faça das redes sociais o seu psicólogo. O CVV, um dos pilares do CVV é o sigilo em relação à pessoa que procura o CVV. Por que isso é tão importante para o CVV preservar o sigilo daquilo que é conversado com o voluntário? Eu diria que é mais importante, pela nossa experiência, para a pessoa do que para o CVV. O CVV aprendeu que as pessoas se sentem, às vezes, muito mais à vontade conversando com um desconhecido. Nós ouvimos coisas do tipo, vou te falar uma coisa que nem minha mãe sabe. Tem muitos voluntários aqui e eles estão fazendo assim com a cabeça. Eu vou te falar uma coisa, né, que ainda não contei para minha analista. Né? Mas por que isto?
né? Porque ela não confia em quem está em volta, não. Né? Porque às vezes existe uma barreira natural de falarmos sobre certas coisas. Né? Então o sigilo é um pilar do CVV, porque nós aprendemos nesses 55 anos de vida que ele facilita essa conversa, ele facilita uma conversa séria, ele facilita o encontro com o eu da pessoa. Ela pode falar o que ela realmente está sentindo, o que realmente está acontecendo na vida dela. Né? Pode usar a válvula da panela de pressão sem travas. Né? Então por isso que nós valorizamos muito o sigilo, porque as pessoas que nos procuram, né, muitas vezes valorizam, é por elas que nós valorizamos. Nathalie, fale um pouquinho da experiência de ter participado desse concurso, falando do CVV. Nossa, foi uma experiência muito bacana e eu jamais imaginei que ia acontecer tudo o que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, tem uma cidade no norte de Minas que se chama Rio Pardo de Minas, e essa cidade abraçou a causa de uma maneira tão assim grata. Eles tiveram, infelizmente, um caso de suicídio em janeiro, então acho que isso motivou a discutir sobre o tema. E eles mobilizaram a cidade inteira, então tomou um tamanho, uma proporção que eu não imaginava. E eu contei muito com o apoio de todos os voluntários, de todos os postos, todos se empenharam muito, fizeram campanhas nas suas cidades, nos seus municípios. Isso foi muito legal. E mais que isso, foram os depoimentos e os retornos que eu também recebi. Eu recebi o depoimento de uma menina que ela respondeu assim: olha, se eu tivesse lido o seu texto, talvez eu não tivesse tentado suicídio. E aí ela relatou que na virada do ano ela tentou suicídio e graças a Deus não deu certo. Ela estava bem, tinha saído da UTI e ela falou que faltou um ombro amigo, faltou essa escuta, faltou esse desabafo que o Robert comentou. Então, por esses depoimentos, eu acho que valeu muito a pena. Não só o resultado que eu consegui ver das pessoas se mobilizando e abraçando a causa, mas de saber que o texto chegou aonde precisava e ajudou pessoas que estavam precisando, que talvez não conhecessem o trabalho do CVV e que agora sabem que podem contar. O seu texto foi o vencedor, naturalmente ele foi um dos finalistas. Como a Fundação seleciona os textos para que sejam finalistas? A Fundação ela atua em vários países, na América Latina, Europa e Estados Unidos. É uma fundação para democratizar o conhecimento, internacionalizar a educação. Então, eles abrem esse edital para alunos e ex-alunos. E aí os alunos inscrevem os seus textos e existe uma curadoria de alguns professores representando esses países. E aí eles selecionam 10. Então, a primeira fase, que foi a semifinal, foram selecionados 10 textos. Aí eles avaliam se o texto está cumprindo as categorias do edital, se condiz com a proposta do edital, e aí selecionam esses 10. Entra em votação popular. Depois, os 3 mais votados vão para uma final. E aí, na final, o mais votado ganha. E em que consiste o prêmio para o vencedor? Importante essa pergunta, porque eu vou responder de 2 maneiras. A primeira, a oficial, e a extraoficial. Oficialmente, o prêmio são 1.000 euros para o primeiro lugar. Esse prêmio não vem para mim, não é depositado na minha conta, então eu publiquei uma foto lá com um checão e é um prêmio simbólico. Quando é divulgado o resultado, é pedido para a ONG indicada pela ganhadora enviar uma série de documentação, assim, várias coisas comprovando que realmente é uma ONG, que tem um trabalho voluntário, que atua em defesa do próximo. Então está em trâmite, né? Foi enviada a documentação e tem um prazo de 60 dias úteis para deferir o pedido. Então, efetivamente, eu não tenho nem contato com o dinheiro, com o valor. Ele vai ser depositado diretamente na conta do CVV. Agora, o que eu, Nathalie, ganhei enquanto pessoa, acho que foram todos os depoimentos que eu falei para vocês, né? E saber que isso ainda vai gerar muitos frutos. Eu tive a
grata notícia de que inscrições para voluntários triplicaram, inclusive no posto virtual. Então, eles receberam muitas inscrições, muitos pedidos, ligações também aumentaram. Então, para mim, não tem prêmio melhor que esse. A cidade que eu comentei, lá do norte de Minas, eles estão motivados a abrir, inclusive, um posto, seja ele físico ou virtual. Eles estão muito motivados e, para mim, esses são os melhores prêmios. E tá aqui também conhecendo pessoas novas, conhecendo o presidente do CVV. Tem prêmio melhor que isso? Não, né? Eu queria complementar que a Nathalie está sendo convidada a opinar sobre a maneira como este prêmio será usado dentro do CVV, né? Então, é uma coisa que a gente... É claro que é um prêmio simbólico, etc., e vale muito mais a exposição que ganhamos, né, até internacional, né, pelo que a Nathalie fez, e que nós estamos muito gratos. Robert, mais de 50, quase 56 anos de CVV. Verdade. Apenas voluntários que fazem atendimentos, despertando o que a Nathalie acaba de dizer, essas repercussões. A que o presidente do CVV atribui que, mesmo sendo só por voluntários, tenha essa eficácia, o ouvir que o CVV oferece? Húngaro, lá por 1980, a Harvard Business School fez um trabalho em que ela analisava as 100 maiores empresas do mundo nos últimos 100 anos. Quer dizer, 100 anos atrás, quais eram as 100 maiores empresas do mundo? E hoje, lá em 80, né? Quantas delas ainda eram as maiores? Dessas 100 iniciais, sabem quantas havia 100 anos depois? 8. Uma empresa, ou uma entidade, para durar 100 anos, é uma raridade. 50 anos, sabe quantas? 17. Você vê uma raridade. Aí você me pergunta, puxa, mas fazemos isso só com voluntários? E como a gente consegue? Eu diria que é porque nós fazemos isso com voluntários. Porque a essência do CVV, como a gente diz, a nossa proposta de vida, o que o voluntário vivencia dentro do CVV para melhor servir a outra pessoa, faz com que a nossa entidade seja forte. Faz com que nós tenhamos hoje, né, quase 2.500 voluntários trabalhando animadamente e muitas vezes, digamos, contribuindo para que o trabalho funcione, né? E que nós vemos que nós vamos chegar nos 100 anos com a mesma vitalidade, sim. Então, se a Harvard Business School vier fazer, né, essa mesma pesquisa, né, daqui 46 anos, nós vamos estar lá, sim, né? O número de voluntários que o CVV tem hoje é suficiente para atender a demanda de quem procura o CVV? Tá. Vamos analisar assim, né, o que está acontecendo no momento, né? Nós vivemos um momento em que, felizmente, né, digamos de 2, 3 anos para cá, o tema, né, a nossa causa, né, ganhou mais exposição, né? Por causa do Setembro Amarelo, né, por causa das atividades das associações profissionais, por causa da atividade do CVV, né? Então hoje se fala mais abertamente sobre suicídio, né? Então isso faz o quê? Faz com que as pessoas que precisem de ajuda saibam que existe um telefone de ajuda, que as pessoas saibam que existe o CVV, que é um trabalho voluntário, né? E muitas vezes se animem a serem voluntários do CVV. Aliado a isso, aconteceu o quê? O advento do telefone gratuito, que depois a gente pode desenvolver um pouquinho melhor. Então hoje nós temos um número gratuito para 80% da população, né? O que acontece com isso? Mais demanda. Caramba, como nós vamos suprir isto, né? Eu vou dar um dado para vocês, né? Depois a gente pode voltar com mais detalhes, mas nós atendemos historicamente, nos últimos 7 anos, até 2017, 1 milhão de contatos. São 1 milhão de contatos por ano.
né? O ano de 2017, por causa de oferecermos o telefone gratuito, estarmos mais em pauta, estamos chegando a 2 milhões de contatos atendidos. Começamos com 2 mil voluntários. Hoje estamos chegando a 2.500 voluntários. Nós aumentamos em 20% e 25% o número de voluntários e dobramos a nossa capacidade de atendimento. Como fizemos isso? Por causa do PBX, por causa da tecnologia, né? Hoje quem liga para o CVV pode ser atendido por uma rede de postos que atende. Então, respondendo à sua pergunta, a demanda por muito tempo ainda vai ser reprimida, né? Quando toda a população souber que existe um telefone gratuito, quando mais gente souber que existe um 88, mais gente vai ligar para o CVV. Por outro lado, estaremos atentos, né, aumentando o número de voluntários, aumentando o número de postos e pondo a melhor tecnologia possível para a nossa causa. Nós temos um vídeo que fala da expansão do CVV. Vamos assistir a esse vídeo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com a continuidade do programa Compartilhe com o CVV. Estamos recebendo hoje o presidente do CVV, Robert Paris, e também a vencedora do 4º concurso da Fundação Universitária Ibero-Americana, Nathalie de Oliveira Alencar. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Você agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em São Paulo. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Você agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em São Paulo. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. E agora,
o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Está conosco hoje Robert Paris, que é presidente do CVV, e também Nathalie de Oliveira Alencar, vencedora do concurso sobre o texto, que escreveu um texto sobre o CVV. Robert, você estava falando antes do break, dessa demanda reprimida que pode haver por conta de toda essa expansão do CVV. Como que o CVV imagina suprir essa demanda? Bom, nós imaginamos que aumento da disponibilidade virá com aumento de número de voluntários. Nós temos, obviamente, estratégias internas, né, para aumentar o número de voluntários. Virá com a diversificação de meios de acolher as pessoas, né? Hoje nós já temos o chat, nós temos e-mail, nós temos cartas, tem gente que ainda escreve em cartas, né? Principalmente presídios, né? São cartas, né? Atendimento pessoal e o aumento do número de postos, né? A presença, apesar de se falar muito de tecnologia, né, de trabalhar em rede, de hoje termos voluntários que estão sendo formados virtualmente para trabalhar onde eles estão, porque nem sempre nós conseguimos abrir um posto físico, né? Temos voluntários que estão sendo formados fora do Brasil para atender no Brasil, né? Porque hoje os recursos tecnológicos nos permitem. Nós ainda incentivamos muito a abertura de postos físicos. O posto físico nos possibilita estarmos presentes nas comunidades. É onde a gente dialoga mais diretamente com a comunidade. Então nós vamos sempre incentivar todas as maneiras, as maneiras de atendermos e aumentarmos tanto o posto físico como os outros tipos de atendimento, né? A exposição que está tendo o TEME, a exposição que está tendo o CVV, mais uma vez, né, está nos trazendo mais candidatos a voluntários, né? Então, isso aí vai contribuir para suprir essa demanda, que quando eu falo que é uma demanda reprimida, eu acho que é intuitivo, né? Muita gente ainda precisa de ajuda, não tem ajuda, e quando souber que pode ter num telefone gratuito, vai nos procurar, né? Eu não consigo visualizar números com isso, né? O que nós estamos fazendo é uma exposição gradativa, né? Uma divulgação gradativa e não absolutamente agressiva, e muitas atividades internas para aumento do número de voluntários e melhor disponibilidade. Nathalie, você imagina participar de outros concursos desta natureza? E se imagina, estarão voltados à prevenção do suicídio, ou você imagina diversificar o texto sobre o qual você escreverá? Se eu tiver oportunidade, por que não, né? É um tema que merece tanto cuidado, tanta atenção, então se houver oportunidade, sim. Temos um vídeo para assistir. Olá, meu nome é Marcos Flores, eu sou voluntário especialista do CVV Brusque, e a minha pergunta é sobre a expansão do EAD. Qual que é a sua visão em relação a essa nova forma de capacitação através do EAD? O ensino à distância, né, o ambiente virtual de aprendizado, né, como se fala hoje, é alguma coisa essencial, não é no CVV, é alguma coisa que mais se usa e mais se tem que usar, né? Então, ainda mais como no CVV, em que nós temos uma capacitação, né, bastante rigorosa, com muito tempo de trabalho, com muito tempo de contato com o voluntário, né? Então, o uso dessas ferramentas de ensino à distância vai facilitar não só o ensino à distância propriamente dito, mas muitas vezes diminuir o tempo de capacitação presencial,
né? Para capacitação semipresencial, menor deslocamento. Então, respondendo à pergunta do voluntário de Brusque, né? Eu vejo como essencial isso, e todos os esforços estão sendo feitos para que isso seja uma realidade. A gente espera que, no máximo, em 1 ano, nós tenhamos efetivamente mais ferramentas de ensino à distância, sim, para formar voluntários à distância e para facilitar a formação de voluntários com cursos semipresenciais, né? Nesses cursos que você abordou na resposta, eles serão uma parte virtual e uma outra parte, você acredita que ainda será mantido o presencial? Sem dúvida. Eu estou imaginando, tá? Eu não sou especialista no assunto, nós temos setores que desenvolvem isso, né? E eu não estou participando diretamente do desenvolvimento, né? Mas o que eu imagino é isto. Existem maneiras de levarmos a mesma capacitação sem estarmos presencialmente na frente do voluntário. Hoje, nós já temos o que a gente chama do CVV virtual, que não é nada virtual, né? CVV real, né? O VoIP, que os voluntários que atendem pelo VoIP, pelo Skype, já são formados, não virtualmente, são formados efetivamente, mas são formados à distância, né? Só para ter um exemplo. Então, esse tipo de coisa está sendo cada vez mais reforçado, porque nós precisamos de voluntários em todos os cantos do país para aumentar nossa disponibilidade, né? O Robert, pelo que você falou, e para esclarecer o nosso telespectador, o CVV tem um atendimento por chat. Esse treinamento é feito inteiramente pela internet? É feito inteiramente pela internet. É feito à distância, né? Porque, veja, o voluntário que vai atender por chat, ele já tem a predisposição por trabalhar dessa maneira. Ele já tem a predisposição de se comunicar desta maneira, né? E alguma coisa que, para nós também é um aprendizado, né? Quando começamos com o chat, nós mesmos nos falávamos, né? Era uma experiência, né? Primeiro, puxa, será que isso vai dar certo? A gente tem que sentir a pessoa, tem que sentir a voz da pessoa, temos que, né, ter esse contato pessoal, o calor humano, né? Nossa experiência mostra que hoje os voluntários mais experientes que atendem no chat, eles sentem a pessoa quando ela digita. Eles sentem a emoção da pessoa. Nós aprendemos isso, né? Já são quase 10 anos, né, Roberto? Em chat, né? Então, é alguma coisa que a gente vai aprendendo, né? Como se acolhe, né? A maneira como as pessoas reagem, isso a gente vai aprendendo. E no chat, a maioria das pessoas que nos atendem são jovens. O jovem hoje gosta de falar mais, né, com os dedos do que pessoalmente. Então, ora, se é essa maneira como se comunica melhor o jovem, vamos acolhê-lo dessa maneira, né? Está dando muito certo e os jovens se abrem muito. Os jovens falam coisas abertamente para nós no chat. Olha, só para vocês terem uma ideia, a gente tem assim uma ideia da aproximação com a pessoa quando ela fala abertamente de pensamentos suicidas ou que ela fala abertamente em planejamento, né? E a gente sabe que acontece, podemos estar em alguma fase. No chat, né, quase 50 pessoas dos jovens que nos procuram manifestam ou pensamento, ideação ou planejamento. Puxa, isso é muito ruim, né? O jovem está... Não, é muito ruim, mas é muito bom que eles estejam falando isso conosco. É nossa oportunidade de desarmarmos a bomba, é nossa oportunidade de nos aproximarmos deles, é nossa oportunidade de oferecermos esse apoio que ele está precisando. A inscrição para o voluntário que queira participar e se tornar um voluntário do CVV também é pela internet, através do site... Pelo nosso site, cvv.org.br. Essa é a porta de entrada, né, para isso. É claro, quando existem postos nas cidades e as pessoas conhecem os postos, podem entrar diretamente em contato com os postos físicos, né? Mas a porta de entrada primordial, de preferência, é o site. Temos mais uma pergunta encaminhada por um voluntário do CVV, vamos ouvi-la? Meu nome é Céu Reis, sou voluntário plantonista do posto CVV de Aracaju. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do CVV por essa expansão fantástica que está sendo 188. Nós, no Brasil, precisamos realmente de um atendimento onde a gente possa se sentir valorizado.
Até mesmo nós, voluntários, temos que nos lembrar que nós somos o outro em vários momentos da nossa vida. E é sempre importante a gente saber que tem um telefone que a gente possa contar com atendimento 24 horas por dia. Em Aracaju, a gente ainda não tem um 188 para ligar, mas nós já estamos atendendo um 188 também e o serviço está realmente fantástico. O atendimento está muito bom e o principal, as pessoas terem conhecimento de que tem esse serviço. Em Aracaju nós vamos começar e estamos ansiosos por esse começo em Aracaju. Parabéns toda a equipe que fica nos bastidores do CVV. Tudo de bom. Né? Nós temos uma abertura, temos uma cobertura de 80% do território, falta ainda algum pedaço. Em 6 meses estaremos com todo o território nacional coberto. Então Aracaju também vai atender o 188 o Aracaju vai atender o 188 e vai ser atendido pelo 188. Quando eu falo atender o 188, às vezes causa confusão, porque quando nós começamos a fazer a experiência, né, lá com o Rio Grande do Sul, nós já desconfiávamos que quando o estado do Rio Grande do Sul soubesse que tem um telefone gratuito e pudesse usar, os postos, que na época eram 7, não iam ser suficientes para atender essas pessoas. Então já nos armamos, né, para o transbordo ir para Santa Catarina, depois ir para Paraná, depois ir para São Paulo. Então nós tínhamos mais postos atendendo o 188, mas atendendo o Rio Grande do Sul, né? Então hoje o pessoal existem alguns poucos estados, né, que ainda não estão cobertos, não vão estar cobertos no 188, mas em 6 meses todos estarão a atender. E fico muito feliz de ver o ânimo dos voluntários em quererem atender, né? Robert, o telefone anterior do CVV deixará de existir e o CVV irá atender em todo o Brasil através do telefone 188. Você pode explicar para o nosso telespectador em que consiste o telefone 188 do CVV? Isso, ótimo. Bom, para começar, é um convênio do Ministério da Saúde com a entidade CVV. Né? O que o Ministério da Saúde está fazendo? Está outorgando um número de emergência para que o CVV operacionalize. O que significa isso? Qual é a mudança no modo de agir do CVV? Nenhuma. O CVV continua o mesmo, continua fazendo a mesma coisa, continua capacitando os voluntários da mesma maneira, né? Só que nós vamos ter um telefone gratuito posto à disposição de toda a população que queira usar do nosso serviço. Isso significa, veja, quando que nós conseguimos o tridígito, né, alguns anos atrás, o 141 já foi uma grande conquista. Porque um tridígito ajuda na memorização para que você ligue, ajuda para você fazer uma divulgação mais fácil, a facilidade, né? O 188 tem todas essas vantagens e mais o fato de ser gratuito. Soma-se a facilidade e a funcionabilidade de atendermos quem nos procura por telefone móvel, por celular, que já são mais de 80%, muito mais, são 87%, eu acho, das pessoas que nos ligam. Por que o celular é importante, né? E o Ministério da Saúde botou isso como um critério quando nós fizemos o teste no Rio Grande do Sul. Tivemos que passar por esse teste, né? Porque se acredita, e é verdade, que isso ajuda no sigilo, facilita o seu contato. Você pode, quando você está... Os voluntários que estão aqui já tiveram essa oportunidade de ter atendimentos desse tipo. Fala, olha, agora eu tenho que falar baixinho porque senão estão me ouvindo. Olha, agora eu preciso desligar porque alguém está entrando na sala. Com o celular, né, quem está conversando conosco sai do espaço, vai falar na praça, vai falar no quintal, né? E isso realmente acontece. E está sendo a maneira preferida de entrar em contato conosco, né? Então é uma vantagem a mais, né? E que nós valorizamos muito e que a pessoa que nos procura está usando e está aproveitando disso, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeitamente. Nathalie, vimos pelas respostas que foram trazidas a este programa que a busca pelo CVV aumentou. Você acredita
que o seu artigo, o seu trabalho vencedor, também tenha sido responsável por esse aumento de procura do CVV? Eu acredito que sim. É muito bom saber disso, que a procura aumentou e que a gente pode colaborar com um pouquinho, né, nessa conquista. O CVV tem um trabalho belíssimo e todo mundo que participa dessa filosofia aprende muito. A gente sai diferente, a gente sai transformado. Acho que o voluntário, ele mais ganha do que ele dá. Então, é uma experiência diferente. E saber que com o texto eu pude contribuir ali um pouquinho com mais uma sementinha, para mim é uma experiência fantástica. Como você, telespectador, está acostumado a ouvir quando os convidados são especiais, parece que o relógio conspira contra a apresentação. Estamos chegando ao final do nosso programa Compartilhe com o CVV. Mas ainda há tempo para as considerações finais dos nossos convidados. Nathalie, obrigado por comparecer. E a tela e o microfone da TV Com para as suas considerações finais. Obrigada, mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu espero que essa experiência que a gente teve com o texto motive outras pessoas a também abraçarem essa causa. Às vezes a gente acha que nas pequenas coisas, nos pequenos atos, a gente não vai atingir grandes objetivos. E é exatamente o oposto. Então, que esse texto motive as pessoas a se empenharem nessa causa, nessa luta contra o suicídio, mas também a se ouvir, a prestar atenção em si, no próximo, nos sentimentos que estão à nossa volta, que a gente deixe de ser egoísta, pensar tanto em nós, né, e pensar no coletivo, nas outras pessoas, que o amor reine. Muito bem. Robert, bom, eu gostaria aqui, nas suas considerações finais, livre, você falasse também para o telespectador que está nos ouvindo, por que ser voluntário do CVV? Bom, por que ser voluntário, né? O que é um voluntário? Voluntário, uma vez eu ouvi uma definição que eu adorei. Voluntário é uma pessoa que acredita no mundo melhor. Todo voluntário acredita no mundo melhor. Mas o voluntário acredita no mundo melhor e faz algo em direção a esse mundo melhor. Agora, voluntários temos muitos campos de atuação, né? Então, por que ser voluntário do CVV, né? Porque se você se aproximar do CVV e se você entender qual é a nossa filosofia e se der bem com ela, a gente vai se sentir muito bem fazendo esse trabalho. Há 25 anos eu faço esse trabalho, né? E ele me enriquece. Muitas vezes você ajudar uma pessoa, você chega às vezes com muitos problemas. Aquilo que eu falei, né? Quando você está com um problema, você precisa desabafar, não é o teu momento de fazer. No CVV nós temos uma figura que todos os voluntários conhecem, é deixar o saquinho de problemas do lado de fora. Quando você deixa o saquinho de problemas do lado de fora e você realmente consegue entrar em contato com uma intimidade, a gente chama de uma intimidade psicológica com a outra pessoa. Você consegue sentir o que está acontecendo com ela, você consegue dar algum alívio para a pessoa. Às vezes choramos junto com ela, né? Às vezes ficamos 3 horas, 4 horas acompanhando a pessoa, mas quando você vê que você fez esse trabalho trouxe algum alívio para a pessoa, esse alívio vai com você. Você sai também mais leve, você sai feliz, né? E isso tem acontecido. Então, esse eu acho que é um dos motivos, se é essa a pergunta, a ser voluntário do CVV. Convido, né, a quem acha que pode ser útil, que queira experimentar, que venha nos conhecer. Né? Façam o curso. O curso é assim, a primeira etapa é um conhecimento mútuo. O CVV conhece o candidato conhece o CVV, e se você vê que aquilo lá tem algo a ver com você, venha trabalhar conosco. No próximo dia 3 de março,
começa um curso para seleção e capacitação de voluntários para o posto CVV Sorocaba. Se você se sentir chamado, basta que você chegue na nossa sede, na rua Doutor Nogueira Martins, 334, com 10 minutos de antecedência. Participe do programa de seleção e capacitação de funcionário e, ao término dele, você poderá decidir em tornar-se voluntário e, se você escolher, neste momento, não se tornar voluntário, você levará para a sua vida a experiência de ter participado de um treinamento que lhe permitirá o crescimento enquanto pessoa. Vimos nesse programa que o CVV está com uma novidade que já não é tão nova assim, da ligação gratuita. O telefone 188, que desde dezembro já funciona em todo o estado de São Paulo e, por consequência, aqui em Sorocaba. Se você quiser saber mais informação sobre o CVV, visite o nosso site www.cvv.org.br. Lembro a você, telespectador, que para o próximo curso o CVV terá aqui de Sorocaba uma aula aberta com um dos fundadores do CVV, que também já esteve aqui nesta bancada, Jacques Conchon. No dia 24 de fevereiro, ele estará no Teatro Municipal fazendo uma palestra para todos, falando sobre o CVV, sobre a filosofia do CVV e motivando você a se tornar voluntário do CVV. Mais uma vez agradeço a você, Nathalie, por dividir a sua experiência com o telespectador da TV Com. Volte sempre. Obrigada, agradeço o convite e volto com certeza. Robert, esperamos que esta seja a primeira de muitas participações nesse programa. Foi um prazer e será sempre um prazer. Hoje o nosso programa está com uma plateia ilustre. Você, telespectador, vê ilustre e numerosa. Plateia esta que veio prestigiar o nosso programa e também os nossos convidados. Obrigado a você, telespectador, que nos concedeu o privilégio de sua audiência nesta quinta-feira. Esta quinta-feira que marca o retorno dos nossos programas ao vivo e em nova data. A partir de agora, os nossos programas serão apresentados ao vivo toda quinta-feira, às 18 horas, pela TV Com Sorocaba. Contamos com você na próxima semana no Compartilhe com o CVV pelo canal 7 da NET em Sorocaba. Uma boa noite. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.